Este vídeo tem um conteúdo extremamente explosivo, não sei se vocês viram. Samir e Daniele Ganser ontem. O que eu descobri lá me abalou até o fundo, e é exatamente isso que vamos analisar hoje em uma edição absolutamente especial. Vai continuar extremamente interessante. Muito obrigado. Com certeza havia um analista militar lá que foi sancionado pela UE porque espalhou narrativas pró-europeias e pró-russas, ou seja, realmente porque ele tem uma opinião considerada errada. E aí eu pensei, ok, quais são as opiniões dele? E então eu realmente senti um calafrio porque pensei, meu Deus, isso é exatamente o que o Daniel já tinha analisado antes de 1805. Não poderia ter sido colocado de forma mais precisa. É exatamente isso que está acontecendo aqui na Europa agora. Qualquer opinião que seja diferente. Se, por exemplo, eu falasse negativamente sobre o Trump agora e positivamente sobre o Putin, eu teria que ter medo amanhã. Que eu basicamente seria proibido, teria a saída negada ou algo parecido, que minhas contas seriam bloqueadas. Tudo isso a gente vê aqui na Alemanha. E deem uma olhada nisso de verdade. Agora mesmo, Daniel Ganser vai falar um pouco sobre isso, principalmente sobre quem foi detido lá. Eu acho que, especialmente no que diz respeito ao exército, ele foi, acredito, a maior autoridade, que sempre realmente trabalhou pela paz. Em dezembro de 2025, Jacques Paul foi colocado em uma lista de sanções pela União Europeia. A União Europeia está travando uma guerra econômica contra a Rússia. Claro, coloquei o link aqui embaixo para vocês. Agora está começando a ficar muito longo, então vou resumir um pouco para vocês. Essa pessoa sempre se empenhou em aproximar as partes em conflito. Ele sempre disse que precisamos fazer críticas. E, acima de tudo, ele criticou duramente as sanções, porque sempre dizia que essas sanções só atingem uma única parte, e essa parte é a própria Alemanha. Todos os outros países, ou melhor dizendo, a própria Europa, todos os outros países, como os Estados Unidos, a Rússia ou até mesmo a China, são na verdade os grandes beneficiários das nossas sanções. A União Europeia não podia aceitar isso passivamente, e agora ouçam o resto. Legendas. Nós temos de fato. Ele era. Durante a Guerra Fria, ele estava no serviço de inteligência suíço, ou seja, no serviço secreto suíço, e era responsável pela análise da União Soviética, das Forças Armadas Soviéticas. Isso mostra que ele sempre falou sobre a guerra na Ucrânia. Gente, não podemos ficar aqui com pensamentos ilusórios e dizer que a Ucrânia vai vencer se a Alemanha fornecer o tanque Leopard. Mas não é assim, os russos têm muito mais possibilidades, a Ucrânia provavelmente vai perder a guerra. E se tivessem ouvido Jacques Paul, então sim, agora já morreram mais de 1 milhão de pessoas na Ucrânia. Mas não o ouviram, e é verdade, no final acabaram sancionando ele. Preciso dizer também que houve um pequeno prelúdio. Jacques Paul, aliás, acredita que o 11 de setembro não teve necessariamente a ver com Osama Bin Laden. E ele tinha uma opinião muito diferenciada sobre isso. Naquela época, Jacques Paul já tinha chamado a atenção dos americanos. Só queria acrescentar isso rapidamente aqui. Vocês deveriam saber disso antes de continuarem assistindo a essa declaração. No momento, ele não pode atravessar a fronteira dentro da União Europeia. Então, ele não pode sair da Bélgica nem ir para a Suíça, porque ele simplesmente não consegue atravessar a fronteira. Eu acho isso inacreditável, né? Isso é loucura. E a segunda coisa é que bloquearam as contas bancárias dele. E olha, ele é um homem de 70 anos e não quebrou nenhuma lei. E se você perguntar se isso pode acontecer comigo também, só posso dizer, espero que não, mas eu não sei. Hoje em dia, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia seguinte. Isso é algo extremamente preocupante. E vou ser bem sincero com vocês, eu também percebo isso. Olhem só para o número de visualizações dos meus vídeos no YouTube. E muitos outros realmente vão lá e sancionam qualquer conteúdo que seja crítico em relação à União Europeia. Mais uma vez, eu não estou do lado da Rússia, também não fico do lado dos americanos ou mesmo dos europeus nos meus vídeos. A única coisa que eu faço é dizer a verdade. Tem que continuar sendo a verdade. E sempre. Isso é exatamente o que eu disse ontem sobre a guerra do Irã. Quando as pessoas dançam e estão felizes, vocês precisam saber disso e não serem doutrinados pelas notícias. Todas as pessoas correm em pânico por aí. Sim,
Vocês simplesmente precisam conhecer a verdade. E é por isso que eu fico tão feliz quando vocês me deixam uma inscrição ou um like. Porque eu sei exatamente que vou ser fortemente punido pelo YouTube, já que eu sempre me manifestei contra esse regime repetidas vezes. Isso é praticamente como um chefe da máfia mostrando que é ameaçador. Eles matam um familiar primeiro e dizem: viu? Faço até com alguém da minha família. Por isso vocês também não estão seguros, pois são métodos de gangue e punem até membros próprios. Um velhinho desses, desculpa, um senhorzinho tão doce que não pode fazer nada, não pode ir a lugar nenhum, não tem conta bancária e você nem pode ajudar ele. Não dá pra chegar como Daniele e falar: ei, Você não pode transferir 1.000 euros para ela, senão você também será sancionado? então você não pode. Exatamente. Mas ele só entrou na mira quando, preparem-se, ele falou negativamente sobre toda essa história do Navalny. Eu ouvi uma vez uma declaração dele, onde ele disse: que nada assim, se eu estou na Rússia e eu sei que não posso me manifestar tão abertamente contra esse regime, então preciso fazer isso de outra forma. E aqui vou dar um exemplo. Você não pode simplesmente ir contra Putin com um machado de guerra como oposição, mas se você só quiser criticá-lo. Foi mais ou menos assim que ele se expressou na época. E isso foi, digamos, o declínio da carreira dele, quando a UE começou a incomodá-lo cada vez mais. Mas o que ele realmente fez, ouçam só. E só posso dizer que Jacques Baud é um homem honesto e corajoso. Antigamente, sabe, ele era deixado na África, em zonas de conflito, simplesmente de helicóptero e só tinha um soldado armado com ele. E então, ele ia até tribos inimigas e eles viam: ok, ele foi deixado lá, agora está sozinho, está desarmado. Ele está de uniforme militar, mas está desarmado. Eles pensavam: ok, ele está só com um acompanhante, não oferece perigo. Os chefes dos clãs falavam com ele, pois sabiam que podiam matá-lo na hora. O que ele quer fazer? Depois ele falou com eles: ok, pessoal, qual o problema? Quais as reivindicações? E então muitas vezes é sobre: nós queremos esse território, mas o outro clã atravessou o rio e nós não queremos isso. E então ele diz: ok, tudo bem, eu entendo a posição de vocês, agora vou falar com os outros. E aí ele foi até outro clã ou até outro estado e conversou com eles também. Ou seja, ele não é só um teórico, ele também escreveu muitos livros, mas ele foi realmente um homem corajoso. Agora ele tem 70 anos, ok, mas quando ele era jovem, eles o deixaram lá de helicóptero e ele conseguiu criar a paz. Ele nunca disse: eu estou do seu lado e eu estou do seu lado. Agora vocês sabem por que era tão importante para mim trazer esse vídeo de novo. Quem sabe por quanto tempo ainda vou poder postar no YouTube. Mas é exatamente isso. Não vamos tomar partido, vamos criar a paz. E é por isso que eu acuso essa união, a União Europeia, sim, de que agora tudo se resume ao dinheiro. As pessoas não importam nada para eles. E no final querem apenas que a gente vote neles de novo. Porque todo o resto é considerado ruim, e porque esquerda e direita significariam o caos absoluto. Eu vejo dessa forma: se nós como alemães nos rebelássemos contra essa guerra, muitas pessoas perderiam muito dinheiro. E é por isso que vidas humanas não importam nada para eles. Fiquem à vontade para assistir a entrevista completa aqui. Tenho que dizer que, pessoalmente, isso me tocou profundamente, mas realmente dura 2 horas.